Imagine que você pega o Sol, sim, a estrela que ilumina a sua manhã, essa mesma, e então você a espreme, você a comprime com uma força que dobra o próprio tecido do espaço-tempo até que ela não seja maior que a sua cidade, quase um planeta de ponta a ponta. Parece ficção, mas não é. No universo, algumas estrelas morrem para se tornar exatamente isso, objetos tão densos que desafiam a nossa compreensão de matéria. Eu sou o narrador do Código Galáctico, um explorador de mistérios cósmicos. Você foi ensinado que o universo é vasto, que as estrelas são gigantes. E elas são. Mas o que sobra quando uma estrela que tinha 20 vezes a massa do Sol explode, deixando para trás um coração que colapsou? O que fica é uma esfera que mede apenas alguns quilômetros. Uma esfera tão pequena que, se estivesse perto da Terra, você não conseguiria vê-la sem um telescópio potente. Mesmo assim, a força que ela exerce é absurdamente maior do que a de qualquer outra coisa que você conhece. É como se a matéria tivesse sido amassada ao ponto máximo e, em vez de desaparecer, ela apenas se compactou. O seu corpo é feito de átomos. Esses átomos têm um núcleo e elétrons girando ao redor. Há muito espaço vazio ali em cada um dos seus dedos, na sua respiração, no ar que você inspira. Mas nessa estrela colapsada, esse espaço desaparece. Os elétrons são empurrados para dentro do núcleo, fundindo-se com os prótons e criando nêutrons. O resultado é um objeto feito quase inteiramente de nêutrons, amontoados em uma densidade que faria uma colher de chá pesar bilhões de toneladas. Você pode se perguntar como um objeto tão pequeno consegue concentrar tanta força. A resposta não está apenas na sua massa, mas em algo ainda mais fundamental, seu campo magnético. A Terra tem um campo magnético, o Sol também. Mas o campo magnético de uma dessas estrelas de nêutrons é 1 milhão de bilhões de vezes mais poderoso do que o da Terra. É uma intensidade que distorce a própria estrutura da matéria. Perto de um desses objetos, o que você entende como realidade não funciona da mesma forma. Você já notou como um ímã forte pode mover um clipe de papel? Agora imagine um ímã tão forte que ele não move apenas metais, mas distorce a estrutura interna dos átomos. Ele arranca elétrons de suas órbitas, alinha moléculas e, em casos extremos, pode literalmente desintegrar a matéria. É como se o próprio tecido do espaço, com suas partículas e campos, fosse esticado e torcido por uma força invisível. E essa força nasce de algo que mal podemos ver. A sua vida é regida por regras de causa e efeito. Uma força empurra um objeto, ele se move. Mas e se a própria força fosse tão esmagadora que as regras que você conhece deixassem de fazer sentido? A existência desses objetos pequenos, mas com uma força magnética tão colossal, nos força a reconsiderar o que significa ter poder no universo. É um poder que não se mede pelo tamanho. É uma intensidade que nasce do colapso de algo gigantesco, concentrando-se em um ponto minúsculo. Essa pequena esfera contém um poder capaz de destruir a matéria. Isso não te faz questionar o que você realmente sabe sobre o universo. A sua estrela de nêutrons é um caso extremo. É o que a física chama de magnetar, e o seu campo magnético não é só forte, ele é deformador. Nós observamos esses magnetares por meio da radiação que eles emitem, pulsos de raios-X e raios gama que chegam à Terra. Essa é a nossa primeira evidência direta. A luz que eles soltam conta uma história sobre um universo invisível, um universo onde as regras que você conhece são postas à prova. Nessa esfera compacta, a realidade se dobra de formas estranhas. O campo magnético dela não é como o da Terra.
Ele distorce a própria estrutura dos átomos, criando um universo particular onde a matéria que você conhece não existe mais. Perto de um magnetar, os átomos não mantêm a sua forma familiar. O campo magnético intenso é capaz de arrancar elétrons do seu lugar, como um vento furioso que arrasta as folhas de uma árvore. Não é apenas uma teoria. Os físicos desenvolveram modelos que mostram como essas forças magnéticas podem alongar ou achatar os átomos, alterando a forma como eles interagem com a luz e entre si. É como se o universo tivesse reescrito as suas próprias leis para aquele lugar específico. Um campo magnético tão intenso não só muda os átomos, mas também altera o espaço ao redor. A luz, por exemplo, não viaja em linha reta como você está acostumado. Ela pode se polarizar, girar e até mesmo se dividir em caminhos diferentes, dependendo da sua interação com o campo. É uma observação fundamental que fazemos quando estudamos esses objetos. A luz é a principal testemunha. Pense em como o calor de um forno distorce a imagem através do ar quente. O campo magnético de um magnetar faz algo similar, mas com a luz e a própria estrutura da realidade. Você já se perguntou o que acontece com a matéria quando ela é submetida a uma pressão tão grande? Há uma hipótese interessante de que em um magnetar, a matéria pode se transformar em cadeias longas e finas, como espaguete, devido à intensidade do campo. Em vez de ser uma sopa de nêutrons, essa matéria poderia ter uma estrutura organizada de forma única, um tipo de superfície que não se parece com nada que você já tocou ou viu. Isso é apenas uma hipótese, é claro, mas ela mostra como as leis da física se esticam para explicar o que acontece nesses lugares. Se você está curioso para entender mais sobre esses fenômenos que desafiam a sua percepção da realidade, eu te convido a se inscrever no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também se intriga com os segredos do universo. Essa força invisível emite sinais que viajam pela galáxia. Se você conseguisse sentir, saberia que esses ecos distantes podem ser a chave para entender fenômenos cósmicos ainda mais misteriosos. Qual o limite de um campo magnético? É uma pergunta que a ciência ainda não consegue responder completamente. O código galáctico, porém, se permite uma reflexão. Uma possibilidade seria que esses campos não apenas distorcem a matéria, mas atuam como faróis cósmicos, transmitindo informações sobre eventos que ocorreram há milhões de anos-luz. Esses sinais, essas rajadas de rádio, são como mensagens enigmáticas. E a interpretação do código galáctico é que esses ecos distantes podem ser a chave para entender fenômenos cósmicos ainda mais misteriosos. Talvez a sua intensidade seja um termômetro da turbulência no universo. Ou talvez a maneira como eles moldam a luz e a matéria seja um mapa para outros fenômenos extremos. Nós podemos imaginar que em um lugar onde o magnetismo é supremo, a própria noção de vazio é redefinida. Não há vácuo absoluto, mas um espaço repleto de forças invisíveis que atuam sobre cada partícula, cada onda de luz. É uma presença que se estende para muito além da estrela em si, influenciando o que acontece ao redor. Isso não prova que a vida se esconde nesses locais, mas sugere que a realidade é muito mais flexível do que você aprendeu. No universo, um objeto não precisa ser grande para dominar tudo ao seu redor. Às vezes, basta concentrar uma estrela inteira em uma esfera menor que uma cidade. A sua força, a capacidade de redefinir o ambiente, mostra que o poder nem sempre reside no tamanho. Pense em um magnetar.
Ele é pequeno para os padrões do universo, mas possui uma força que pode rasgar a estrutura da matéria que você conhece. Essa força invisível viaja pela galáxia. Ela emite mensagens silenciosas. Mensagens que poderiam ser a chave para compreender o que se passa em outros pontos do cosmos. Isso levanta uma questão importante. Será que o impacto de um campo magnético intenso é mais sobre a destruição da matéria ou sobre a criação de novas formas de existência que ainda não conseguimos decifrar? Se você busca mais perguntas sobre a sua existência e sobre o universo, inscreva-se no canal. Sai um vídeo novo a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo